Hoje nós vamos fazer uma celebração desses grandes pensadores que, coincidentemente ou não, nasceram no mês de maio. Dia 5, hoje, aniversário de Karl Marx. Amanhã, o aniversário de Sigmund Freud. E depois de amanhã, um grande pensador e psicanalista brasileiro, Horácio Vital Brasil. A propósito, este ano é o ano de um centenário de nascimento do Horus e vai estar havendo uma série de homenagens que trazem de volta o seu legado, a importância que ele teve e tem para a psicanálise. Então, parece uma brincadeira dos astros, né? 5 de maio, o Marx; 6 de maio, o Freud; 7 de maio, o Horus. E eles têm tudo a ver com muita gente, inclusive comigo. Mas, para além de mim, existe uma importância histórico-cultural muito grande entre esses três pensadores, vamos dizer. Pensadores. Pensadores da psicanálise, criadores da psicanálise e criadores de uma nova ciência, no caso do Marx, que é a economia política, e que aponta para o comunismo como uma espécie de esperança de resolução dos impasses e das misérias do capitalismo. Então, o comunismo é entendido contemporaneamente por pensadores como Slavoj Žižek como uma questão, um problema, algo que está ou não por vir, na medida em que hoje os marxistas não podem deixar de fazer o luto em relação ao fracasso da União Soviética, da derrocada da União Soviética, ao mesmo tempo em que a China desponta com uma excelência nos níveis de tecnologia, nos níveis de resolução das questões elementares como a alimentação. O grande legado de Mao Tse-tung: alimentar milhões, bilhões de pessoas não é tarefa fácil. Por um partido único que tem o maior número de membros no mundo, 100 milhões de membros, e que trabalha numa escala que não tem nada a ver com o nosso projeto, o projeto do Lula, o projeto do PT, da redução da jornada de trabalho do 6 por 1, né, dessa crítica. Lá a jornada de trabalho é muito maior, na China. Outro contexto, mas não se pode deixar de colocar a questão do trabalho escravo. Então, Marx e Freud. A possibilidade e a efetividade, a ocorrência na história do Freud do marxismo e também de uma certa lucidez do Freud, que desde o início, desde a instalação do poder bolchevique, já não se iludia dizendo que, olha, isso não vai rolar, porque tem certos aspectos da condição humana que não foram atendidos pelo sonho, digamos, pelo projeto marxista. A dimensão narcísica, a canalização da agressividade, na medida em que você vive num paraíso, num suposto paraíso, a agressividade, no sentido da destrutividade, vai ser apontada para alguém. E a tendência à criação de um pensamento, digamos, bipolar, né, de duas possibilidades apenas, ou nós, ou eles, e isso é uma
uma problemática imensa na psicopatologia da vida cotidiana para a psicanálise, a redução das experiências de multiplicidade a duas. Então, nós e eles, né? Se você vive num paraíso, o ódio será sempre dirigido para aqueles que estão fora, para os diferentes, para os que pensam diferente. O que aconteceu com a resistência, dentro da própria União Soviética, enfim. Há uma condição humana que é descrita pelo Freud como sendo a pulsão de morte. Esse aspecto não pode ser ignorado. E o Freud, por isso, até esteve em condições de apontar para o fracasso do sonho comunista, que hoje é muito mais um problema, né? Um problema que se coloca para a singularidade de cada um de nós. Em que medida nós temos alguma coisa de comum capaz de resolver uma série de problemas sociais, culturais? Em que medida nós podemos enfatizar o que nos une, o que temos de comum, do que afrontar, propor, radicalizar essa noção de singularidade. Porque, em última instância, a singularidade se detém na ausência, na falha, na abertura, na ânsia, que nos permite uma transformação em algo diferente. A singularidade não é apenas o traço característico de alguém, de um indivíduo, né? A questão até se coloca, será que existe um indivíduo na medida em que Freud pensa o indivíduo não dissociado da sociedade? Não há um sem o outro. A sociedade pensada metodologicamente como um e um indivíduo pensado como múltiplo, né? Não há um sem o outro. Há uma lógica que foi inaugurada por Freud. E Horus Vital Brasil, contrariamente a muitos analistas que hoje declaram uma certa superação do pensamento freudiano na medida em que se interpreta. A interpretação, por exemplo, dos sonhos, isso é uma frase dita por Magno Machado Dias na sua entrevista, juntamente com Daniel Kuperman, na sua entrevista ao Pedro Bial. Já faz um tempo, mas nessa entrevista os dois analistas pretendem fazer uma espécie de balanço do que permanece e do que está inteiramente superado em Freud. E um dos itens é justamente esse da interpretação. Por exemplo, a interpretação dos sonhos, que, dado o seu caráter de hermenêutica, né, foi muito praticado nos primeiros tempos da análise, vamos dizer, que caracterizaria o modo de intervenção freudiano, mas que hoje, no entendimento do Magno, por exemplo, há uma espécie de abuso em você interpretar, por exemplo, o sonho de alguém. Isso é considerado abuso. Há uma justificativa teórica que está presente em Lacan na medida em que não há necessidade de você interpretar o sonho, porque o sonho já seria uma interpretação. Então é uma interpretação em cima de uma interpretação, o que não caberia, né? Então o sonho é entendido como um mero pretexto para que o sujeito continue a prática da associação livre, a se aproximar do que seria o visado, que era o desejo inconsciente. E há uma outra afirmação do Magno, dizendo que a hermenêutica praticada há muitos séculos por
desde da antiguidade grega, né, que os filósofos se colocam como terapeutas, como pretendendo também exercer alguma atividade que tenha a ver com a cura. Isso é histórico, isso está lá na tradição grega. Os fazedores de milagres, enfim, os que tratavam da dor, os que propunham a resolução pelo caminho ético, Aristóteles, os estoicos, enfim, há toda uma tradição que é englobada, num certo sentido, para invalidar a importância da interpretação em psicanálise por conta desse caráter hermenêutico. Eu me lembro que o Magno escrevia nos seus seminários, ele propunha essa ideia de hermenêutica, no sentido de sermos navegadores para combater uma certa leitura de que Lacan seria hermético. Isso tudo tem a ver com Deus Hermes, o Deus da mitologia grega, o Deus da comunicação, o mensageiro. Então, me parece que eu me alinho, nesse particular, à posição crítica do Horus Vital Brasil, que afirma, num aforismo que ele pretende até ter criado, né, que, sendo a psicanálise uma prática teorizada que se dá entre sentido e ausência de sentido, esse jogo, não é apenas o jogo da significação do sentido, mas é também da ausência de. Então, a partir disso, ele chega à constatação de que o homem não pode não significar. Isto é que justificaria todo um trabalho de uma nova hermenêutica, não a hermenêutica clássica da interpretação fechada dos sonhos, da adivinhação, da premonição, do sonho de um sentido do que vai acontecer amanhã, esse tipo de coisa, né, que o Freud já descartava. Isso fazia muito mais parte de um pensamento filosófico, que sempre, ou quase sempre, teve essa pretensão de curativa, né? Tanto que o Nietzsche esperava, de alguma maneira, previu o lugar do analista quando achava que o filósofo era uma espécie de médico da alma. Ele propunha o surgimento de uma nova figura, um novo ser que antecipa, de alguma maneira, o surgimento do psicanalista, um profissional leigo. Enfim, há esse balanço, esse jogo que continua no debate, na relação do que Lacan estaria sendo, depois de ter promovido o retorno a Freud, teria também impulsionado o retorno de Freud, e, a partir daí, ele próprio, a obra lacaniana, estaria sendo interpretada, revista, entendida segundo algumas intuições, algumas invenções trazidas por Freud que permitem uma nova leitura do próprio Lacan. Essa posição, por exemplo, do Marco Antônio Coutinho, na sua obra O Laboratório do Analista. Então, essa tríade tem muito a ver com muitas pessoas, milhares, milhões de pessoas que se envolveram e até hoje se envolvem nessa problemática. E eu lembro aqui que o Horus afirmou que quem chegou mais próximo nessa questão do Freud, do marxismo, quem chegou mais próximo da unificação de uma teoria foram justamente esses que nasceram
nessa data tão próxima, né? Marx e Freud. Isso tem a ver com os astros, tem a ver uma mera coincidência, tem a ver com um acaso, né? As questões continuam em aberto.